Adriana nunca imaginou que um deslizar de dedo no celular poderia mudar completamente sua vida. Ela estava cansada de encontros sem graça, de mensagens automáticas e de mulheres que pareciam não saber o que queriam. Quando a foto de Simone apareceu em sua tela, algo pulsou em seu peito. Uma mulher de beleza magnética, olhar afiado e sorriso capaz de esconder segredos. Bastou uma troca de mensagens para que Adriana se visse envolvida em uma teia de palavras habilmente escolhidas. Antes de continuar, já se inscreva no canal Contos Sáficos para acompanhar todas as nossas histórias envolventes, cheias de romance, drama e surpresas, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A conversa fluía com naturalidade, como se Simone soubesse exatamente como conduzir cada resposta. Em poucos dias, Adriana sentia que conhecia aquela mulher há anos. Simone compartilhava histórias de viagens luxuosas, experiências culturais intensas e um círculo social impressionante. Fotos em restaurantes renomados, passeios em cidades europeias, hotéis 5 estrelas. Tudo parecia real demais para ser inventado, e era justamente essa perfeição que a tornava tão convincente. Nos encontros presenciais, Simone dominava a cena. A primeira vez que se viram, Adriana foi recebida com um perfume envolvente, risadas fáceis e um toque leve na mão que arrepiou sua pele. A confiança de Simone era tão intensa que Adriana não percebia o quanto estava sendo cuidadosamente levada para dentro de uma armadilha invisível. Simone nunca estava sozinha em sua atuação. Havia Roberta, uma amiga de infância apresentada como confidente leal. Roberta, com seu jeito doce e aparentemente inocente, reforçava cada palavra de Simone, validando suas histórias, criando uma rede de credibilidade inquebrável. Adriana, fascinada, não desconfiava de nada. As noites se tornaram mais frequentes. Simone sempre escolhia bares sofisticados, com luz baixa e música ambiente. Ela fazia Adriana se sentir especial, desejada, única. A cada olhar intenso, a cada elogio sussurrado, Adriana mergulhava mais fundo naquela paixão que parecia perfeita demais para ser verdade. No entanto, havia sinais sutis, mensagens não respondidas por horas, viagens inesperadas, desculpas vagas sobre negócios misteriosos. Simone dizia trabalhar com investimentos internacionais, e Roberta confirmava cada detalhe. Mas havia um brilho estranho nos olhos dela quando falava de dinheiro, como se o assunto fosse apenas uma cortina para algo muito maior. Certo dia, Simone surgiu com uma história envolvente. Estava diante de uma negociação importante, mas precisava manter discrição absoluta. Contou que havia riscos, que algumas pessoas tentavam derrubá-la. Pediu que Adriana confiasse nela, que não fizesse perguntas demais. Adriana, já completamente envolvida, aceitou cada palavra sem questionar. A intensidade da relação não era apenas emocional. Simone sabia como usar o corpo e o desejo para prender Adriana. Os beijos eram sempre ardentes, cheios de promessa. O toque dela parecia carregar eletricidade. A manipulação era calculada. Entre carícias e confissões, Simone inseria pedidos sutis, testes de confiança, pequenas provas de lealdade. Com o tempo, outras figuras começaram a surgir. Havia Evelyn, supostamente uma parceira de negócios de Simone, que aparecia em jantares ocasionais para reforçar a imagem de poder e sucesso. Cada nova personagem no círculo de Simone era parte de uma engrenagem criada para manter a ilusão intacta. Adriana acreditava estar entrando num mundo de glamour, sem perceber que caminhava direto para o abismo. O primeiro pedido veio de forma quase imperceptível. Simone disse que precisava transferir um valor rapidamente, mas o cartão estava bloqueado por estar fora do país. Pediu ajuda a Adriana, prometendo devolver tudo em poucos dias. Com o coração já entregue, Adriana não hesitou em oferecer. Parecia apenas um gesto de amor, uma prova de confiança mútua. E foi aí que o jogo começou de verdade. As mensagens entre elas eram constantes. Simone parecia sempre disponível.
sempre pronta para enviar fotos de onde estava, áudios com voz sedutora, pequenos vídeos em viagens relâmpago. Adriana se sentia privilegiada por fazer parte daquele mundo. Porém, havia um detalhe que começava a inquietá-la. Simone raramente falava sobre sentimentos profundos. Usava frases ensaiadas, declarações apaixonadas, mas nunca revelava fragilidades genuínas. Certa noite, num jantar em um restaurante de frente para o mar, Simone tomou a mão de Adriana e a levou para um hotel luxuoso ao lado. O quarto tinha vista panorâmica e uma atmosfera quase cinematográfica. O clima entre as duas se incendiou. Adriana foi conduzida lentamente, como se cada movimento fosse parte de uma coreografia cuidadosamente ensaiada. Os beijos intensos se misturaram ao toque firme, ao calor dos corpos que se encontravam como se fossem feitos um para o outro. Simone conhecia cada detalhe do jogo da sedução. Sabia alternar intensidade e delicadeza, criando uma experiência que deixava Adriana completamente rendida. A manipulação não era apenas financeira, era também física, emocional, erótica. Entre lençóis macios e suspiros ofegantes, Adriana acreditava que aquele amor era inquebrável. Mas logo veio a próxima jogada. Poucos dias depois, Simone apareceu abatida. Disse que um de seus negócios havia sofrido um ataque inesperado. Roberta, sempre presente para reforçar a versão, contou que a situação era real, que havia riscos enormes. Simone falou em perder milhões se não conseguisse resolver rapidamente. Explicou que não poderia usar suas próprias contas naquele momento. Questões de segurança. E pediu ajuda novamente. Dessa vez, o valor era maior. Adriana hesitou por alguns segundos, mas a lembrança do colar, das viagens, das noites intensas, fez com que sua resistência se dissolvesse. Ela transferiu. E, mais uma vez, recebeu de volta em poucos dias. O ciclo se repetia. Confiança testada, confiança reforçada. Evelyn, a suposta parceira de negócios, começou a aparecer com mais frequência. Em encontros a três, falava de contratos, cifras, investidores internacionais. Adriana, embora leiga no assunto, se sentia envolvida em algo grandioso. Simone fazia questão de valorizá-la diante de Evelyn. Ela é minha base, meu porto seguro. As palavras ecoavam como uma canção irresistível. Porém, as primeiras rachaduras surgiram. Numa manhã qualquer, Adriana recebeu uma ligação anônima. Uma voz feminina, firme e direta, alertou. Tenha cuidado com Simone. Você não é a primeira, nem será a última. O coração de Adriana disparou. A ligação caiu antes que pudesse perguntar mais. Quando confrontou Simone, recebeu em troca um espetáculo de indignação. Simone chorou, jurou que havia inimigos tentando destruir sua reputação, encorou para que Adriana não acreditasse em fofocas, e no ápice da encenação caiu de joelhos, segurando as mãos de Adriana, dizendo que não suportaria perder o amor delas por causa de mentiras. Adriana acreditou. Mais uma vez. Na mesma semana, Simone a convidou para uma viagem surpresa. Disse que precisava de um fim de semana longe de tudo. Só as duas. O destino era uma pousada isolada nas montanhas. O frio cortante da serra se equilibrava com a lareira acesa no quarto. Naquela noite, entre vinhos caros e palavras carregadas de promessas, as duas se entregaram outra vez. Simone era ardente, quase desesperada, como se quisesse gravar na pele de Adriana uma marca impossível de apagar. Entretanto, enquanto os corpos se uniam, Adriana teve um lampejo de lucidez. Sentiu que estava se afogando em algo maior do que podia controlar. O prazer vinha acompanhado de uma sombra, como se houvesse sempre uma segunda intenção escondida por trás dos beijos. No dia seguinte, Simone saiu cedo para resolver um problema de negócios e deixou Adriana sozinha na pousada. Mexendo nas coisas de Simone, encontrou um passaporte com outro nome. Não apenas isso, dentro da mala havia várias identidades falsas, cartões de crédito com diferentes logotipos, papéis com anotações em idiomas que ela não entendia. O choque foi devastador. O coração de Adriana se dividiu entre duas certezas opostas. A mulher que amava era uma golpista, mas a mulher que amava também a fazia se sentir viva como ninguém jamais havia feito antes. Quando Simone voltou, encontrou Adriana pálida, segurando o passaporte falso. O silêncio se instalou no quarto. Simone, por um segundo, perdeu a máscara. O olhar duro, frio, calculista, denunciou sua verdadeira natureza. Mas, em seguida, como uma atriz experiente, se recompôs. Aproximou-se devagar,
Segurou o rosto de Adriana e sussurrou: Eu posso explicar, mas você precisa confiar em mim até o fim. Essa frase ecoou como um feitiço. Adriana, confusa e frágil, não conseguiu reagir. Apenas se deixou envolver de novo pelo toque, pelos lábios, pela promessa de uma explicação que nunca vinha. Nos dias seguintes, os pedidos de dinheiro aumentaram. As justificativas eram sempre convincentes e Adriana já não distinguia realidade de mentira. A cada transferência vinha a esperança de que seria a última. A cada noite de paixão, o vazio dentro dela crescia mais. Até que uma nova personagem entrou em cena: Keila, apresentada como prima distante de Simone. Diferente de Roberta e Evelyn, Keila parecia nervosa, desconfortável, como se guardasse um segredo. Num momento de descuido, ela olhou para Adriana e disse baixinho: Você não merece isso. Foram apenas 3 palavras, mas suficientes para plantar uma semente de dúvida ainda mais profunda. Adriana começou a investigar por conta própria. Pesquisou o nome de Simone na internet, procurou fotos, notícias, qualquer pista. Descobriu relatos de outras mulheres enganadas, histórias assustadoramente semelhantes à sua. Fotos em hotéis, presentes luxuosos, jantares glamurosos, tudo igual, tudo ensaiado. A revelação caiu como uma sentença. Adriana não sabia se chorava, se gritava ou se simplesmente aceitava a derrota. Simone, a mulher que a fazia sentir-se especial, era uma predadora emocional, uma artista da mentira. Mas o pior ainda estava por vir. Adriana passou noites em claro. A cada clique em sites de denúncia, a cada relato de outras vítimas, seu peito se enchia de angústia. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de maneira cruel. Simone não era apenas uma mulher misteriosa, era uma artista da enganação, que transformava sentimentos em moeda de troca. Mesmo com as provas diante de si, Adriana vacilava. As lembranças das noites juntas, os sussurros no escuro, o arrepio dos toques de Simone, tudo se misturava à raiva, criando uma teia emocional quase impossível de romper. Ela sabia que precisava encarar a verdade, mas parte de seu coração ainda desejava acreditar que havia, no fundo de toda aquela mentira, um resquício de amor real. Determinada, marcou um encontro num restaurante discreto no centro da cidade. Chegou antes, escolheu uma mesa isolada e manteve os olhos fixos na porta. Quando Simone entrou, o ambiente pareceu perder a cor. O sorriso encantador, o perfume envolvente, a confiança no andar, nada havia mudado. Apenas Adriana não era mais a mesma. Você parece nervosa, disse Simone, sentando-se à frente dela, cruzando as pernas de forma calculada. O que aconteceu? Adriana respirou fundo e colocou sobre a mesa o passaporte falso que havia encontrado na mala. O rosto de Simone permaneceu imóvel, mas seus olhos revelaram por um segundo a frieza que escondia. Quem é você de verdade? Perguntou Adriana, a voz firme apesar do tremor nas mãos. O silêncio se prolongou. Roberta apareceu poucos minutos depois, como se estivesse seguindo um roteiro, tentando aliviar a tensão. Colocou a mão no ombro de Simone e disse: Dri, você precisa entender. O mundo em que Simone vive é complicado. Ela não pode simplesmente expor tudo. Mas Adriana não se deixaria calar. Eu descobri outras mulheres, histórias iguais à minha, mesmos hotéis, mesmos presentes, mesmas mentiras. Simone inclinou-se para frente, segurando a mão dela com força. E mesmo sabendo disso, olha nos meus olhos e me diga que não sente nada. Aquele era o golpe final. Transformar a acusação em emoção, o crime em romance. Adriana engoliu seco. Ela ainda sentia. Esse era o problema. Nesse momento, Keila entrou no restaurante. Diferente das outras vezes, seu semblante estava decidido. Aproximou-se da mesa, olhou para Adriana e disse com firmeza: Ela tem razão. Simone faz isso há anos.
Eu já tentei parar, mas nunca consegui. Você precisa se afastar agora mesmo. O choque foi devastador. Roberta tentou intervir, mas Keila levantou a voz. Chega, Roberta. Já destruímos pessoas demais. O véu da ilusão se rasgava diante dos olhos de Adriana. Ela percebeu que não era a única peça no jogo, mas parte de uma engrenagem cuidadosamente montada. Cada personagem tinha um papel: a amiga que reforçava a confiança, a sócia que dava credibilidade, a parente que gerava empatia. Mas Simone não perdeu a compostura. Levantou-se devagar, ajeitou o casaco e encarou Adriana com intensidade. Eu nunca disse que era perfeita. Nunca prometi que o mundo fosse justo. Mas o que nós tivemos, você sabe que foi real. As palavras, ditas com voz baixa e olhos marejados, foram como lâminas afiadas. Adriana queria acreditar, mas sabia que era mais uma atuação impecável. De repente, Simone saiu do restaurante sem olhar para trás. Roberta foi atrás, confusa. Keila permaneceu. Eu tentei avisar antes. Muitas se perderam por causa dela, mas você ainda tem escolha. Adriana sentiu lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Parte dela queria correr atrás, exigir respostas, agarrar Simone e implorar para que tudo tivesse sido verdadeiro. Mas a outra parte, a que finalmente despertava, sabia que aquele ciclo só a destruiria. Nos dias que se seguiram, Adriana enfrentou um vazio sufocante. As mensagens de Simone cessaram. O silêncio do celular era tão doloroso quanto as mentiras descobertas. Mas, aos poucos, percebeu algo. Estava livre. O encanto havia se quebrado, e embora o coração ainda doesse, a mente finalmente respirava. Reencontrou Keila em outra ocasião. A jovem confessou que também havia sido vítima antes de se tornar cúmplice, presa por ameaças e dívidas. Juntas conversaram por horas, compartilhando dores, reconstruindo pedaços. Keila parecia arrependida, buscando uma forma de reparar os estragos que havia ajudado a causar. Foi nesse espaço inesperado que Adriana encontrou um fio de esperança. Não era amor à primeira vista, tampouco um romance arrebatador, mas era verdadeiro, sem máscaras, sem segredos. Pela primeira vez em muito tempo, Adriana se sentiu vista de verdade. Simone desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Rumores indicavam que já estava em outra cidade, com outro nome, outras vítimas em sua mira. Uma sombra que se alimentava de ilusões, sempre em movimento. Adriana, por sua vez, escolheu não se calar. Compartilhou sua história em grupos online, denunciou perfis falsos, alertou outras mulheres. Transformou sua dor em voz. E numa noite qualquer, diante do espelho, ao retirar o colar azul que Simone lhe dera, ela sorriu, pela primeira vez sem peso no peito. O brilho da pedra não a enganava mais. O verdadeiro valor estava na liberdade que havia reconquistado. O golpe havia deixado cicatrizes, mas também ensinamentos. Adriana aprendeu que confiança é tesouro, que paixão sem verdade é prisão, e que até das quedas mais dolorosas é possível renascer. E assim, mesmo marcada, estava pronta para recomeçar. Se você também quer continuar acompanhando histórias emocionantes, intensas e inesperadas como essa, não se esqueça de se inscrever agora no canal Contos Sáficos.